Se o universo era denso e quente, após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Bom dia, boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar a aula falando sobre essa transição de mudança no poder. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, eu não trouxe o data show, tá bom? Mas pra gente fazer essa transição até chegar lá no próximo capítulo, que é o absolutismo. Então essa transição de poder que nós vamos falar hoje seria o fortalecimento dos reis, o fortalecimento da monarquia na Europa. Antes de mais nada, eu quero deixar aquele abraço, aquele beijo no coração de vocês. Cuidem-se, usem máscara, se for sair, lavem as mãos, tá bom? Dizer que estou morrendo de saudade, em breve estaremos juntos, beleza? Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho desse período de transição. Voltando lá atrás, lá no feudalismo, nós vimos que o feudalismo, então, o poder era descentralizado. Como assim descentralizado? Os reis não tinham o poder absoluto nas mãos. Era descentralizado, era dividido então com os senhores feudais. Os senhores feudais, pessoal, eles tinham às vezes até mais poder do que o rei, porque é aquele processo de vassalagem, aquele processo de servidão, porque os senhores feudais eram os que tinham as terras. Então nós vamos observar que no período do feudalismo era um período de poder descentralizado, o rei não tinha todo o comando no poder. Então nós passamos por algumas etapas da história que nós observamos, que foi o período de renascimento, o período das reformas protestantes, da contra-reforma, que foi até essa contra-reforma, a reforma da Igreja Católica, que foi um período de reconquistar os seus fiéis. Então os reis começam a ganhar força. Alguém tem que mandar na Europa, alguém tem que surgir, tem que sair desse lugar. E quem que ganha? Os reis. Então o poder deixa de ser descentralizado e passa a ser centralizado. Uma coisa que a gente vai lembrar da aula passada, lá na Inglaterra, que a reforma anglicana foi quando o rei ele se rebelou contra a igreja. Né? Porque ele queria se divorciar, porque ele queria ter um filho para substituir ele, e a igreja não permitiu. Então ele se rebelou, adotou essa revolução, né, que foi quando os reis ganham então um grande destaque. Então nós vamos aqui esse período de transição, o período que os reis ganham destaque, a monarquia se fortalece. E uma das principais monarquias que vão se fortalecer nesse período, nós temos que salientar, falar com vocês a seguinte coisa: União Ibérica. Essa União Ibérica, pessoal, foi a união de dois reinos muito fortes, que nós vamos ver que fizeram aí o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo ao meio, que foi o fortalecimento de Portugal e o fortalecimento da Espanha, que foram duas monarquias que se fortaleceram bastante e sobressaíram a todas as outras. Então o mundo se fortalece através das monarquias. As monarquias, os reinados começam a mandar. Pessoal, então nós vamos observar que quem fortaleceu essa centralização de poder para os reis foram a burguesia. A burguesia, desde o feudalismo, quando ela sai, então, desde as feiras, que os burgos saem lá dessa região, começa a se fortalecer, nós vamos ver que através da burguesia foram criadas moedas, as formas de comércio, a desbravação de novas rotas, e os reis estavam enfraquecidos, e a burguesia também, através dessas novas revoluções, começou a se enfraquecer. Então foi uma troca. Os burgueses deram apoio aos reis para que eles se fortalecessem e centralizassem o seu poder. Em contrapartida, os reis começaram a dar suporte econômico, suporte comercial aos burgueses. Então, tanto os burgueses como os reis, como a monarquia, se fortaleceu através dessa união. Então nós vamos observar aqui esse período de transição, esse período de crescimento de monarquia tem uma via de mão dupla, tanto de burgueses quanto de reis. Funcionou essa união entre burgueses e a monarquia. Primeiro, nós vamos ver que tinha muitas revoltas camponesas
através também essas revoltas camponesas influenciadas pelos nobres, que pagavam altos impostos. Os burgueses também pagavam altos impostos. Porém, eles tiveram a sacada, tiveram essa saída. Nós vamos nos unir aos reis para também conter esses avanços, essas revoltas dos camponeses e dos nobres. Com isso, os burgueses e os reis se aliando, se fortalecendo, contia as revoltas, contia todos esses problemas que estavam tendo naquela região. Né? Porque os burgueses, além de deixar de pagar um pouco de imposto, esse imposto que eles pagavam, se voltaram para os nobres e para os camponeses que tinham que pagar, porque a gente vai ver que a burguesia e a monarquia se uniram, eles vão se fortalecer, entram numa junção. Né? Então, os camponeses começam a perder força, os nobres começam a perder força, os burgueses e os monarcas, que eram os reis, organizaram um exército para proteger essas terras que até então estavam sofrendo por muitas revoltas, por grandes embates, por grandes disputas. As pessoas estavam cansadas de pagar altos impostos e não ter nada em favor, de volta, porque pagava, em contrapartida não tinha nenhuma benéfice. Então começaram essas revoltas camponesas, as revoltas dos nobres, e quando tem essa união aí, os monarcas vão se fortalecer, centralizando o seu poder juntamente com a burguesia. Então o comércio cresce. Se tem comércio na cidade, o reinado automaticamente tende a crescer. E nós vamos ver que isso foi um efeito cascata, centralizando o poder na França, centralizando o poder na Inglaterra. Então todas as grandes potências da Europa começam a centralizar o seu poder na figura de um rei. E também, logicamente, o braço direito da monarquia se torna a economia, se torna os burgueses. Então não existia rei sem burguesia e burguesia sem rei, era uma via de mão dupla. Um dependia do outro, um fortalecendo o outro. Então nós vamos ver que surge também Portugal, que foi um pedaço de terra doado na península, para que esse rei de Portugal conseguisse se fortalecer. E como eu disse lá atrás, logo depois Portugal se torna uma grande potência bélica, juntamente com a Espanha, e domina quase o mundo. Né? Tanto que as grandes descobertas saíram dos portugueses e dos espanhóis, descobertas de terras e para também exploração de novas riquezas. Então, através de uma pequena doação, né, a gente vai ver que essa união torna a monarquia mais forte. A Europa se fortalece através da figura do rei. Então esse capítulo, pessoal, que nós estamos falando agora, é um capítulo de transição. Transição de enfraquecimento da nobreza, enfraquecimento da igreja para o fortalecimento dos reis da monarquia. Até nós chegarmos ao absolutismo, que nós vamos estudar aí logo, que nós vamos ver que o rei era absoluto. A Inglaterra foi o grande centro do absolutismo. A França também brilhou muito através disso. Então, pessoal, não se preocupem, fiquem calmos, é um capítulo de transição, que nós estamos aprendendo a observar também que, como a monarquia, ela ressurge das cinzas, porque a monarquia perde força no feudalismo, mas no período de transição, logo após o Renascimento, logo após as reformas da protestante e a contra-reforma, a monarquia ressurge, se fortalece, tá bom? Então, através disso, nós vamos ver o quanto de tempo a monarquia durou, o quanto ela foi se fortalecendo ao longo dos anos. Beleza, pessoal? Eu vou deixar para vocês atividade para casa. Qualquer dúvida pode me chamar. Quero deixar aquele abraço, aquele beijo no coração. E logo nos veremos. Fiquem com Deus. Beijo e até a próxima.